Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus, mas eu gostaria de direcionar essa palavra especialmente para os jovens. Aos jovens que são o futuro do Evangelho. São os futuros profetas, pastores, pregadores da palavra. É muito importante, jovens, que vocês estejam cientes da vontade do Senhor Jesus, para que você possa vencer e para que você possa trilhar nos caminhos do Senhor, serem abençoados, serem fortalecidos no Espírito. Eu gostaria de compartilhar essa palavra em nome do Senhor Jesus. Se vocês puderem abrir suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui são parâmetros que a Bíblia fala, parâmetros que os jovens devem seguir para serem jovens de Deus, jovens abençoados, para que você possa ser exemplo para os outros, para que você possa ser luz do mundo e sal da terra. Aqui o Senhor diz que o jovem deve ser exemplos no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Através desses parâmetros a gente pode fazer comparações na própria Bíblia, através de jovens da fé, jovens de fé que fizeram história na Bíblia. A gente pode colocar, por exemplo, a história de Davi. Davi foi um jovem que passou por muitos obstáculos, passou por muitos problemas e enfrentou tudo com fé. Ele era um jovem que tinha confiança em Deus, uma confiança tão grande que ele foi capaz de enfrentar sozinho um gigante que colocava medo até nos mais preparados dos soldados do exército de Israel. E ele, através da fé, ele fez a diferença. Ele fez a diferença no meio do povo. Ele se propôs a enfrentar aquele gigante. E ele venceu aquele obstáculo através da fé. Então Davi é um exemplo de fé. É o exemplo que o jovem deve seguir para vencer. Quantos são os gigantes que passam pela sua vida? Quantos são os problemas, as pedras de tropeço que vêm na tua vida? E muitos jovens caem, desabam, porque não têm a fé necessária para vencer. Os jovens de hoje em dia confiam em seus amigos, confiam nos influenciadores, naqueles que são exemplos para eles, mas exemplos do mundo, pessoas que nada podem fazer por eles. Mas Davi não, Davi era diferente. Ele confiava no Senhor dos Exércitos, ele confiava em Deus. Ele tinha perseverança, confiança. E apesar de tantas perseguições que ele sofreu, no fim ele venceu. Ele virou o rei de Israel. Ele venceu todos os obstáculos através da fé. A gente também pode usar como exemplo a José. José, desde os seus 16 anos de idade que ele sofreu perseguição dentro da sua própria casa. As perseguições começaram dentro da sua casa, pelos seus familiares, pelos seus irmãos, que tinham inveja dele. E ele era um jovem que sempre estava na presença do Senhor. Ele era um jovem que estava sempre fazendo a vontade de Deus. Ele deixava de fazer sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor, porque ele sabia que através da perseverança e da confiança em Deus, ele venceria. Ele foi vendido como escravo para o Egito, ele foi aprisionado, ele foi perseguido também lá no Egito. Foi assediado pela mulher de Potifar, mas ele não cedeu ao pecado. Ele se manteve firme na fé, ele manteve a sua santidade. Então José também é um exemplo de como o jovem deve proceder. E no final, depois de tantas perseguições e tantas lamúrias, tantas pedras de tropeço, no final José venceu. Ele virou o governador do Egito, ele ganhou poder, ganhou fama. E através da bênção na vida dele, ele pôde abençoar todo o povo dele, o povo de Israel, seu pai, seus irmãos. Todos foram abençoados através do testemunho de José, através das bênçãos que veio para a vida de José. É isso que eu digo, meus irmãos. Jovens, se voltem para o Senhor Jesus agora. Façam a vontade do Senhor. Não se deixem levar pelas impurezas do mundo, pelas artimanhas do diabo. Não se deixem levar pelas tentações do mundo. Se mantenham puros, santos. Se mantenham na fé. Quando vierem as perseguições, quando vierem as pedras de tropeço na sua vida, não desanime. Faça como Davi.
Confia em Deus e Ele pode fazer a diferença na tua vida. Ele vai fazer você vencer. Ele vai te usar para vencer, para salvar você e a tua casa, a tua família. Essa é a palavra que eu tenho para te dizer. Confia em Deus. Entrega a tua vida ao Senhor hoje. Em nome do Senhor Jesus. Se você tiver com algum problema, seu coração cheio de mágoa, seu coração cheio de medo, coloque teus problemas na mão do Senhor hoje. Coloque a tua confiança em Deus hoje. Que Ele é Deus, Ele é poderoso para transformar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.